Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como eu consegui levantar investimento para minha startup, né? Se você não sabe, no período entre 2012 e 2015 eu tive uma startup que não foi exatamente um sucesso estrondoso, mas que teve aí um relativo sucesso e parte do que a gente conseguiu alcançar foi graças ao investimento que eu consegui levantar nessa época. Então a ideia do vídeo de hoje é narrar um pouco dessa jornada que foi para obter o investimento, que inicialmente eu documentei lá no blog, você encontra aqui na descrição do vídeo o link dos posts, é um post bem extenso, mas que originalmente era só para realmente descrever o que estava acontecendo com a minha startup na época, e acabou virando um relato bem interessante aí de como eu consegui investimento e como você também pode conseguir investimento para o seu negócio. Ressalto que depois que eu fechei a minha startup em 2015, eu acabei ainda atuando mais um ano ligado ao movimento, à cena empreendedora gaúcha, no board, né, da aceleradora UAU, que é a maior aceleradora de startups do estado do Rio Grande do Sul. Então eu fiquei mais um ano ainda ajudando eles lá no board da aceleradora, né, a fazer toda então a gestão da aceleradora de startups. O primeiro ponto que eu queria abordar para você então, antes de falar de investimento, é o que os investidores estão buscando. Quando eu falar sobre isso, já vai te abrir já vai te dar algumas ideias, já vai te acender alguns alertas sobre se talvez você tenha chances ou não de conseguir investimento. Então, quando eu escrevi originalmente o artigo que eu falo sobre isso, foi numa época que eu estava buscando me informar sobre investimento de risco, e eu comecei a participar de eventos onde esses investidores acabavam falando com a plateia e outros empreendedores também falavam com a plateia, contando as suas histórias, os seus cases e sobre o que eles entendiam que chamava a atenção dos investidores. Depois, mais tarde, através da minha própria experiência de obter investimento, né, para minha startup, eu acabei entendendo também como eu consegui, né, o que eu tive que mostrar para conseguir, não foi fácil. E depois, quando eu fui para o board da aceleradora, eu consegui ver os bastidores da aceleradora e entender também o que importava para ela. Se você está chegando agora nesse cenário empreendedor, né, talvez você não saiba, mas os investidores de startups são figuras quase míticas. Então todo mundo conhece a história daquele cara rico, né, que é tipo Midas, tudo que ele toca vira ouro, né? Aquele cara que botou o primeiro 1 milhão no Facebook, aquele cara que botou os primeiros 500 mil no Google, né? Então todo mundo conhece esse tipo de história quando começa a ler sobre startup. O primeiro ponto a entender é que essas pessoas ganharam muito dinheiro apostando em risco. Startup é risco, a maioria das startups morre. Não sei agora como é que está a métrica, se é 9 de 10 que morre, 8 de 10, mas é altíssima chance. Como o risco é alto, esses investidores também esperam ter um alto retorno. E eles conseguiram seus primeiros milhões justamente através de altos retornos de investimentos arriscados que eles fizeram, geralmente na sua primeira empresa, né, no seu primeiro negócio bem sucedido. Então eles entendem sim que startup é um negócio de risco, mas, importante, eles não são malucos de arriscar muito do seu patrimônio num negócio sem ter minimamente um embasamento de que possa dar certo. Então sim, investimento de risco, pero no mucho. Dessa forma, o mais comum é que o investidor de risco ele entre no seu negócio como sócio e que ele atue geralmente com empresas de nichos que ele já tem atuado ou de nichos que ele conheça ou que ele consiga fazer conexões para ajudar. Então quando a gente fala de investimento de risco, é muito comum a gente não falar apenas de investimento monetário, mas também de capital intelectual injetado na empresa. Então essa já é a primeira dica. Se a sua empresa tem algum tipo de lacuna, algum gap de conhecimento, busque um investidor que possa de alguma forma contribuir com esse gap. Outra coisa que eles buscam é uma empresa com uma ideia brilhante, que geralmente é o que a gente pensa que é mais óbvio. Ah não, todos eles buscam empresas com ideias brilhantes. Não. Então, esse é um caminho, buscar a empresa com uma ideia brilhante ou buscar uma empresa com uma equipe muito competente. Se eles encontrarem uma empresa com uma boa ideia e uma equipe competente, juntando os dois, eles botam a grana e vão junto. Agora, se não tem nenhuma boa ideia, nem uma equipe competente, eles não entram nesse barco furado. Se tiver uma boa ideia sem a equipe, eles ajudam a construir a equipe, a contratar. Se tiver só a equipe competente, eles ajudam a modificar a ideia e fazem isso dar certo. Então esses dois elementos, uma boa ideia e uma equipe competente, são essenciais para a gente conseguir ter sucesso numa startup e, consequentemente, o investidor colocar dinheiro no seu negócio. Então aqui já vai a primeira dica, né? Olhe para dentro de casa e veja, sua ideia realmente é boa? A sua equipe realmente é competente? Você tem uma equipe? Então isso aí já ajuda na forma como você vai abordar o investidor. Muitas vezes as pessoas erroneamente acham que basta ter a ideia milionária e tudo vai acontecer, né, com sucesso na empresa. Isso é mito. Uma ideia, ela é a multiplicação de uma equipe competente, né, de uma força de execução competente. Ideia sem execução competente é a mesma coisa que multiplicar por zero, não dá em nada. Então enquanto a ideia existe só na sua cabeça, ela não tem valor nenhum.
Ninguém vai botar dinheiro apenas numa ideia. Você já tem que ter algum grau de execução, mostrar sua capacidade de tirá-la do papel, sua capacidade de execução. Então, uma das formas de fazer isso é você apresentar, né, um bom plano de negócios. E aqui quando eu falo de plano de negócio, não é necessariamente aquele tradicionalzão que você pega lá no Sebrae com um monte de páginas, mas sim minimamente conseguir embasar, né, como você gera valor e captura valor com a sua empresa. Quanto mais concreto for, quanto mais você já tiver rodado isso, né, quanto mais próximo você tiver de um produto, mais fácil é para você conseguir um investimento, para o investidor acreditar em você e colocar dinheiro na sua mão. Quanto mais próximo do campo das ideias você tiver sem execução nenhuma, mais difícil vai ser conseguir um investimento. Tá? Não quer dizer que seja impossível, mas entre ideia e ideia bem executada, qualquer investidor vai preferir investir numa ideia bem executada. Uma frase que eu ouvi do investidor uma vez, que me marcou bastante, que dizia assim: todo estudante de faculdade tem a ideia de um app e ele acha que essa ideia vale milhões. Eles estão errados. Acontece que com essa cultura startup tão forte no mundo inteiro, muito filme, muito livro, né, isso está impregnado, principalmente na área de tecnologia, todo mundo acha, né, que basta ter uma ideia que vai bater na porta do investidor e ele vai dar dinheiro. Tá? E os investidores não aguentam isso, eles estão de saco cheio desse tipo de coisa, principalmente aqui no Brasil, onde a gente não tem tanto capital de risco abundante assim para investir nas empresas. Então, se você tem a ideia mirabolante do aplicativo, antes de prototipar esse cara, pelo menos, não vai incomodar os investidores, por favor. Além, obviamente, do desenvolvimento em si, você precisa ter, novamente, a questão do plano de negócio que eu mencionei. Tá? Nenhum modelo específico, você tem que entender sua estrutura de custos, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai capturar usuários, como é que você vai fazer o marketing do seu produto. Se você tem um produto, isso é uma outra questão. Né? Muitas vezes a gente pensa no sistema e esquece que para alguém investir, para um sistema virar um negócio, ele tem que ser um produto, ele tem que ser ofertado como se fosse um produto. Então pense nisso antes de falar com o investidor.